Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E agora a gente está começando no nosso edital do TSE, o que eu diria que é a parte mais importante, né? Não que as outras matérias sejam menos relevantes, mas a gente está hoje vendo direito eleitoral. Nosso tópico 1 é direitos políticos, e aí dividindo nas subdivisões direitos fundamentais e direitos políticos, privação dos direitos políticos, certo? Eu estudei isso, estudei até com uns 2 professores diferentes, em videoaula e PDF durante o dia de hoje, né? Para revisar. Mas basicamente a gente hoje vai ficar na Constituição. Então hoje a gente não vai ter nenhum slide, nada disso que eu vou deixar para vocês na descrição, não vai ter isso. A gente vai estudar basicamente na Constituição, certo? Seria interessante, quando vocês forem revisar isso, até porque vocês estão estudando todas as matérias, né? Vocês começarem a revisar a partir daqui do artigo 12. Eu acho que ele é interessante. Mas, como aqui especificamente a gente está falando de direito eleitoral, e essa parte está na Constituição sim, então também é direito constitucional, mas essa parte inicial do artigo 12 é mais só direito constitucional mesmo. Eu vou pular e eu vou começar pelo o artigo 12, parágrafo 3º, né? Que antes da gente... A Constituição acaba fazendo uma escolha, que eu acho meio duvidosa, de certa forma, né? Mas que faz sentido, né? Que a gente vê quais são os cargos de brasileiro nato. Tem uma questão, quando a gente vê aqui no edital, que a gente fala sobre privação dos direitos políticos, que a gente também estuda sobre inelegibilidade, né? E aliado à inelegibilidade, a gente pensa na questão também de casos que existe uma restrição. A gente vai ver restrição quanto à idade, por exemplo, né? A gente vai ver, por exemplo, que uma pessoa que é menor de 21 anos não pode se candidatar a prefeito, mas se ela tem mais de 18 vai poder ser candidata a vereador. E do mesmo jeito, a gente tem a privação da questão do brasileiro nato, que tem alguns cargos que são exclusivos, e nos casos de cargos políticos, alguns cargos políticos, só pode ser ocupado por brasileiro nato, não pode ser ocupado por brasileiro naturalizado. Essas hipóteses estão aqui no parágrafo 3º, né, do artigo que eu falei para vocês, que é o artigo 12, né, e são 7. Eu considero 7, né, porque presidente e vice eu coloco como se fosse uma coisa só, né. É o presidente e o vice, é o presidente da Câmara dos Deputados, note, não é deputado. Da mesma forma aqui fala presidente do Senado, não é senador. Senador pode ser naturalizado, inclusive existem senadores que são, deputado também, existem deputados que são. Só que o presidente, a presidência não pode ser ocupada por brasileiro naturalizado, certo? Ministro do Supremo Tribunal, e aí nesse caso é qualquer ministro, certo? Daqui a pouco eu explico por quê. Os cargos de carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas, e não são todos os ministros de Estado, é exclusivamente um ministro de Estado da Defesa, tá certo? Existem nesses cargos aqui uma coisa que, se vocês pensarem, faz sentido que, entre aspas, todos esses cargos se resumem em uma hipótese que é presidência, que é o comando do país. Por que isso? O presidente, obviamente ele é o presidente, é ele quem governa o país. Não faria sentido, seria uma coisa arriscada, que um brasileiro naturalizado fosse o presidente, por exemplo. Vamos imaginar que o Brasil entrasse em guerra com a Inglaterra. Imagina se o presidente, nesse caso, é um inglês que se naturalizou brasileiro. Podia rolar algum tipo de conflito de interesses, alguma questão assim que colocasse a segurança do país em risco. Por isso que a Constituição faz essa opção, certo? E por que eu disse que todos os se resumem a presidente? O vice-presidente, a função básica dele é substituir o presidente, então, basicamente, ele também é brasileiro, ele é cargo exclusivo de brasileiro nato, porque ele pode virar presidente. Mas o presidente da Câmara também, existe a questão da cadeia sucessória, né? Que o primeiro substituto do presidente é o vice, mas em segundo lugar é o presidente da Câmara. Em terceiro lugar aqui é o presidente do Senado. Em quarto lugar aqui é o presidente do STF. Mas, Micael, então sua lógica está errada, porque aqui diz que todo ministro do STF não pode ser naturalizado, mas não era só restringir o cargo de presidente, não. Porque, diferentemente dos outros cargos aqui, que eles são rotativos, ou seja, sempre tem 513 deputados, né? Não é todos os deputados que eles vão ser presidente da Câmara em algum momento. Isso não tem possibilidade de acontecer, basicamente, né? Porque demoraria uma eternidade. O presidente da Câmara é 2 anos, né? Mesmo se eles fossem revezando, o quadro vai mudando, não existe esse risco. Então, se tem, sei lá, desses 513, 200 que são naturalizados, tudo bem, isso não vai causar nenhum problema, não vai ter nenhum momento que vai estar impedido de você eleger um presidente que cumpra com esse requisito de brasileiro nato. Só que no Supremo Tribunal é diferente,
No Supremo Tribunal não só tem 11, ou seja, em determinado momento, todos eles vão ocupar a presidência, tanto que a gente, há anos atrás a Carmen Lúcia foi, agora ela é novamente, porque vai girando, vai sempre girando e depois volta, vai voltando e tal, entendeu? Como também são só 11 e é isso, e vai girando, entendeu? Vai mudando a presidência de tempos em tempos, entendeu? E aliás, são só 11 e é vitalício, né? Ou seja, o cara, se entrar um brasileiro naturalizado hoje, se tivesse essa possibilidade como ministro do STF, sei lá, com 30 anos, ele fica lá, se ele não falecer, até os 75, entendeu? Ele pode ficar até os 75, ou seja, ele teria 35 anos. Com certeza esse cara seria em algum momento presidente do Senado. Então a gente não pode deixar sequer que ele chegue a ministro do STF, tá certo? A carreira diplomática, da mesma forma, ele não é presidente propriamente dito, né? Mas em uma missão diplomática, ele exerce as vias de. É como se ele fosse o presidente, como se o Estado brasileiro estivesse representando através do ministro de carreira diplomática. Note que o ministro não necessariamente, né? O ministro das Relações Exteriores, ele não precisa ser da carreira diplomática e, naturalmente, ele não vai precisar ser brasileiro nato, né? Mas se for de carreira, automaticamente eu tenho certeza que ele é brasileiro nato, beleza? Oficial das Forças Armadas, né? Que no momento de guerra, quem vai estar exercendo uma função de defesa, uma função essencial, vai ser o quê? Os oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado de Defesa, que é a mesma questão de um determinado conflito, beleza? Aqui a gente já vê no parágrafo 4, a gente avançando agora, né? No parágrafo 4 desse mesmo artigo, as questões de perda da nacionalidade, que entra nesse nosso tópico aqui, né? De privação de direitos políticos, né? Aqui é perda, será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro. Não, aliás, eu estou me adiantando, isso daqui a gente vai pular. E a gente vai lá para o artigo 14, né? Questão de direitos políticos, como fala o nosso tópico, beleza? O artigo 14 ele fala que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos e nos termos da lei. Aqui a gente tem várias questõezinhas de prova num textinho muito curto, certo? Vamos com atenção. Aliás, estou olhando aqui, vou aumentar um pouquinho a letra. Pronto, volta, né? Várias questões. Primeiro, soberania popular, né? Lembre-se que lá a Constituição, logo no começo, fala que todo poder emana do povo, né? E esse poder será exercido pelo direito do sufrágio. Sufrágio não é voto. O voto ele é a manifestação do sufrágio, né? Que é o direito ao voto, mas a gente pode entender isso como uma questão mais ampla de direito de participação, de direito de cidadania, beleza? O sufrágio no Brasil, ele é universal, ele poderia ser restrito, né, que já existiu. Acredito que vocês, nas aulas de história, já devem ter visto alguma questão relacionada a voto censitário, que aí você votava de acordo com suas posses, só homens podiam votar, isso seria um sufrágio restrito. No Brasil é universal, todo mundo pode votar, basicamente, certo? O voto ele é direto, existem dois tipos de voto, que basicamente, né, que seria o voto direto, que eu voto em quem vai representar. Por exemplo, eu voto nos candidatos do legislativo, eu voto nos candidatos do executivo. Mas existe também o voto indireto, que o voto indireto, a Constituição tem situação de voto indireto, sim, que você votou na pessoa que vai votar. É isso, entendeu? E, por exemplo, isso acontece na Inglaterra, no Reino Unido, né? Que o ministro de Estado ele não é votado. Você não vota, esse seria um voto indireto, né? Você vota nos representantes das câmaras dos lords e a Câmara dos Comuns, como é que se chama mesmo? Esqueci. Mas é isso. Mas você vota nos deputados de lá, né? E esses deputados, entre um deles, eles vão votar no quem vai ser o primeiro-ministro, que exerce uma função que seria mais ou menos equivalente ao presidente aqui, certo? Esse voto a gente é direto, né? A gente falou. O voto ele é secreto também, né? A ideia do sigilo do voto é pra gente garantir sempre a lisura das eleições. E o voto tem igual valor para todos, né? O sufrágio ele é universal, mas poderia acontecer também uma situação, né? Que o voto de uma pessoa mais rica, por exemplo, valesse 2 e o voto de uma pessoa mais pobre valesse 1. Aqui no Brasil isso já é vetado pela questão da Constituição. A gente tem leis eleitorais que regulamentam essa matéria aqui, né? Então, se a gente lembrar daquele assunto que a gente viu em Direito Constitucional lá na nossa aula 1, essa norma aqui, ela seria contida, né? Porque ela já meio que me garante muita coisa, contida ou limitada, tem minhas dúvidas. Mas ela já me garante muita coisa, mas ela pode ser restringida, né? Restringida e regulamentada. E aí existem 3 formas iniciais que falam sobre a soberania popular ser exercida, né? Mediante plebiscito. O que é o plebiscito? Plebiscito significa consulta prévia. Uma diquinha bobinha para vocês lembrarem, mas que ajuda que tenta lembrar de plebiscito.
Por quê? Pré de antes. O plebiscito, ele vem antes, né? É uma consulta prévia da população. Determinadas medidas, por exemplo, se eu vou criar novos municípios, né? Eu sei que município, a criação é vedada por enquanto, mas a gente vai chegar lá. Mas vamos imaginar que existissem condições para criar um município no Brasil atualmente. Uma das coisas que tem que ser feita é uma consulta à população por meio do plebiscito. Ou seja, antes de eu dividir, de eu criar um novo município, de eu dividir um município em dois, eu consulto a população interessada para ver se eles querem. E aí depois, se for positivo, aí cumpridos os outros requisitos, eu vou lá e crio um município, né? Agora, existe outra forma de consulta à população, que é o referendo. O referendo é uma consulta bem parecida, só que ela acontece depois, entendeu? Primeiro algo é feito e depois eu vou referendar, carimbar, certo? Eu sei que eu não me lembro bem no Brasil o que aconteceu, mas acho que aconteceu com a Constituição da Argentina, salvo me engano, me corrijam nos comentários, que foi feita uma Constituição, era uma Constituição do tipo cesarista, que ela tem que ser aceita depois, né? É cesarista que fala? Tem que voltar nesse assunto, hein? Mas aqui ela foi, só que ela foi rejeitada pela população, ou seja, ela tem que ser feita de novo. Eu sei que no Brasil, agora me lembrei de um exemplo, que foi o Estatuto do Desarmamento, que houve uma consulta popular e aí as pessoas, foi feito o estatuto, já estava feito, já estava valendo, e aí a população foi lá, foi convocada para dizer se eles queriam manutenção ou não, certo? E aí isso é um referendo. E a iniciativa popular, eu não vou falar sobre os requisitos exatamente de iniciativa popular, acredito que fica nesses artigos que a gente vai ver hoje, então não vou adiantar ele ainda, né? Mas a iniciativa popular é a gente saber que leis, e lei entenda, lei se entendo ambos, que é lei complementar e lei ordinária, elas podem ser feitas por iniciativa da população, 1% da população. Existem os requisitos, mas vamos deixar isso para um tópico posterior, tá bem? Além disso, o direito político, para ele ser exercido plenamente, né, ele vai precisar do alistamento. O alistamento entenda como cadastramento, né? E aí é um direito, mas um direito também uma obrigação, né? E no caso do Brasil especialmente, a gente vai ver que o direito e o voto são obrigatórios para maior de 18 anos. Então a regra é que o voto é obrigatório. Menor de 18 anos, entre aspas, não teria direito a voto. Esse é o princípio, né? Mas depois a gente vai ver que para os analfabetos, para os maiores de 70 e para os maiores de 16 e menores de 18, o voto será facultativo. O que significa facultativo? Vota se quiser, participa se quiser. Existe uma coisa para saber também, que no caso dos analfabetos, tem artigo sobre isso depois, mas vamos falando logo isso agora. Analfabetos, eles podem votar sim, vota se quiser, mas pode votar, mas eles não podem se candidatar, né? E da mesma forma acaba acontecendo com os menores de 16 e 18, não pelo simples fato de ser menor de 16, né? Mas porque o primeiro cargo que a gente tem, a menor idade é 18 anos, então pronto, não poderia, certo? Maiores de 70 anos significa que na data da eleição o cara tá com 70 anos, ou seja, se ele completa 70 anos no dia da eleição, já não precisa votar, vota se quiser. Beleza? E se ele tiver 16 anos na data do alistamento, ele vai poder votar. É isso. Beleza? Parágrafo 2º, não podem se alistar como eleitores estrangeiros. Estrangeiro não tem direito político. Estrangeiro tem vários direitos humanos, vários direitos fundamentais, claro, né? Mas não direito a votar, a participar da nossa democracia dessa forma, certo? E durante o tempo de período militar obrigatório, os conscritos, né? Conscrito é quem está cumprindo o serviço militar obrigatório. Acredito que ficou mais ou menos explicativo aqui, né? Aí, além disso, a gente vai ver condições de elegibilidade, né? Aqui a gente viu a questão do voto, primeiramente. Depois, no parágrafo 3º, a gente vai ver, e para ser eleito, o que eu preciso? A nacionalidade brasileira, existe exceção? Existe. Existe a questão do do português ele equiparado. Certo? A pessoa que for de língua de Portugal, ele vai ter uma questão de equiparação. Tá aqui nessa questão que fala do... Cadê? É do artigo 12. Aqui, ó. Os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor do brasileiro, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Esse salvo significa o quê? Esse salvo significa que os casos são privativos de brasileiro nato. É uma situação que a doutrina muitas vezes chama de quase naturalização, ou seja, o português ele é quase naturalizado. Não confundir, que aqui é só português. País de língua portuguesa, ele tem uma facilitação na hora de se naturalizar, mas é naturalizado igual, entendeu? Isso daqui ele não precisa se naturalizar, só precisa ter residência permanente no país. Beleza, voltamos lá para o artigo 15, de 14, aliás, né? Nacionalidade brasileira. Pleno exercício dos direitos políticos, a gente vai ver hipótese de suspensão, hipótese de perda de direitos políticos, né? Se o cara perdeu os direitos políticos, naturalmente, ser votado é um dos direitos, então ele não vai poder. Alistamento eleitoral, né?
Ou seja, óbvio, não adianta o cara ter 18 anos e ele não ter título de eleitor, ele não vai poder votar, nem vai poder ser votado. Entendeu? Domicílio eleitoral na circunscrição. O que é circunscrição? A área que vai eleger a pessoa que vai ser votada. Se eu quero, por exemplo, ser votado em Fortaleza, eu tenho que ter domicílio eleitoral em Fortaleza, certo? Não adianta eu ter domicílio eleitoral em São Paulo e querer ser eleito prefeito de Fortaleza. Eu não vou poder nem me candidatar, certo? Agora, se eu quiser ser candidato a presidente, eu falo senador, mas senador também tem uma questão. Aí o cargo, a circunscrição vai ser o Brasil inteiro. A mesma coisa, por exemplo, se eu quero ser governador de um estado, eu preciso estar dentro do estado. Se eu estiver em outro estado, eu não posso, mas se eu estiver em qualquer lugar dentro do estado, não precisa necessariamente ser a capital, eu vou poder ser eleito. Esse ponto está tranquilinho, né? E a filiação partidária, aqui tem até um regulamento, né? Uma coisa interessante é saber que o militar, ele acaba podendo, porque militar de serviço, quando ele está em serviço, e ele conta mais de 10 anos, ele não vai deixar de ser militar, certo? Ele só vai deixar de ser militar se ele for eleito. E nesse caso, ele vai poder, ele não vai se filiar propriamente, né? Vai ser uma filiação meio estranha, né? Eu já vi doutrinador, vi professor, hoje mesmo, né, dizer que se filia, outros dizendo que não se filia. Eu sou da corrente que acredito que ele não se filia propriamente dito, mas ele vai agir como se tivesse filiado, porque no Brasil não admite-se candidatura avulsa, né? Então vai ser uma filiação mais ou menos, né? A Constituição, nesse caso, deixou uma brecha. E aí tem a questão das idades mínimas. As idades mínimas, vocês vão lembrar, 18, 21, 30 e 35, certo? Aqui a Constituição, na verdade, faz o contrário, mas dá pra lembrar. São essas 4 idades, né? Primeiro, 35 anos. 35 anos vai ser a maior idade, né, que é exigida, e aí vai ser para os cargos, entre aspas, mais importantes, né? O presidente e o vice, e o senador. Eu não sei dizer por que especificamente entre senador é colocado aqui junto com o presidente, né? Por exemplo, aqui no artigo 13, 12, a gente viu aqui um motivo, é fácil de entender. Aqui eu não sei dizer, mas eu julgo pensar que tem a ver com o fato do senador ficar 8 anos, então seria uma responsabilidade maior, então por isso esse limite. No caso de governador, exige no mínimo 30 anos, certo? Governador e naturalmente o vice, e aí governador, tanto de estado como do Distrito Federal, meio que equiparado, né? Deputados, de modo geral, 21 anos. E aí o prefeito e juiz de paz também está aqui. Deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, mesma coisa, né? Prefeito, vice-prefeito, também mesma coisa. E juiz de paz. Juiz de paz, ele é um juiz que ele é feito basicamente só para casamentos, certo? Só para essas questões. E por último, o último cargo que a gente tem aqui é o vereador, que é a partir de 18 anos. Interessante a gente pensar que isso é na data da diplomação. Ou seja, se o cara tiver 17 anos e uns quebradinhos, ele vai ser diplomado. Antes de ser diplomado, ele completa 18 anos, ele poderia se candidatar a vereador. Isso é incomum? Mas já aconteceu. Se eu não me engano, o vereador mais novo do Brasil, ele foi eleito, ele tinha 17 anos e uns quebradinhos, mas completou antes da diplomação. Parágrafo 4º, são inelegíveis os inalistáveis, né? Quem não pode se alistar, estrangeiro conscrito e o analfabeto, que eu já tinha adiantado. Parágrafo 5º, presidente da república, governadores, os prefeitos e quem os houver sucedidos ou substituídos no curso do mandato poderão ser reeleitos para um único período. Note, aqui ele fala só dos cargos do poder executivo. Quem faz parte de cargo do poder legislativo vai poder ser eleito quantas vezes quiser. É cargo do poder judiciário. Poder judiciário, amigão, é concurso, né? Concurso é vitalício. Então, o membro mesmo do judiciário, ele é vitalício. E pronto. Mesmo que não é concurso, beleza? Aí um só mandato, só vale uma reeleição. E, para concorrerem aos outros cargos, o presidente da república, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes dos pleitos. A ideia é o quê? Se ele está no cargo, ele vai exercer um poder, por exemplo, vamos dizer que o cara é governador de São Paulo. São Paulo é um estado riquíssimo. Eu poderia, em teoria, usar o dinheiro que eu tenho com a máquina pública para me promover, fazer mais obra no estado. E 6 meses antes do pleito seria um limite que é razoável para, beleza, você quer ser presidente? Você se desincompatibiliza e aí você vai tentar então, o outro cargo maior, né? Tem gente, eu já vi até pensar, e faz sentido, né? Que para reeleição isso também acontece, né? Fica muito mais fácil para o cara que é presidente continuar sendo presidente. Tanto que até a última eleição aqui que a gente teve, 2022, o presidente ele sempre era reeleito, entendeu? Mas aconteceu, né? Mas avançando, né? Essa inegibilidade, ela também acaba afetando as pessoas que são até o 2º grau. É nesse artigo aqui que fala?
são inelegíveis no território de jurisdição titular, normalmente. O que é jurisdição? É a questão onde a pessoa está governando, né? A jurisdição, por exemplo, do presidente vai ser o Brasil inteiro. A jurisdição do governador vai ser o estado que ele está governando, né? E aí, essa inelegibilidade, essa daqui de cima, ela vai afetar o governador e também vai afetar o governador, o presidente, o prefeito, o cônjuge, parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau. Porque tem muita questão que vai tentar confundir vocês, vão tentar dizer terceiro, alguma coisa assim, beleza? Não é isso. Do presidente, do governador, do estado, do território, do DF, do prefeito, ou de quem é usado substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Ou seja, prefeito foi substituído pelo vice, por algum motivo tal. Então, a filha do vice-prefeito não vai poder ser eleita, salvo ser já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, porque aí entende-se, né, que o cara ele já se elegeu antes do cara ser prefeito, então ele já tem uma carreira política, então a influência do prefeito, por exemplo, vai ser ou nula ou muito pequena, né, porque a população tanto já tem uma base para julgar o trabalho da pessoa, como também essa influência, tipo, a influência, como é que a influência teve tanta importância e antes ela foi eleita sem, né, sacou a ideia? Aí esses são os dois casos aqui, né, que eles são, três, né, que é a questão de só pode 2 mandatos, cargo do executivo, também cargo do executivo, se ele quiser concorrer a outro cargo, seja qual for, ele deve renunciar. Eu citei o exemplo, né, do cara sendo governador, por exemplo, do Alckmin, que tentou ser presidente, mas poderia ser do cara ser governador e ele querer ser prefeito, entendeu? Não tem problema, isso não faz esquisito, entendeu? Ele querer ser deputado agora, ele vai ter que se desincompatibilizar igual. E essa inegibilidade tem também a inegibilidade reflexa, que é essa do parágrafo 7, certo? Lembra que o militar eu falei que tem uma prerrogativazinha, tem uma complicaçãozinha? Aqui o parágrafo 8º vai falar justamente isso, né? Que o militar, se ele for alistável, ele é elegível e ele vai atender às tais condições. Se ele trabalha menos de 10 anos, ele se afasta. E esse afastamento aqui, ele é definitivo. Significa basicamente entre que ele pede para sair do negócio, ele vai viver da política. E se ele não for eleito, ele volta? Não volta. Aqui já era, entendeu? Agora, se ele contar mais de 10 anos, ele será agregado, ou seja, agregado seria um afastamento temporário, né, de ordenado pela autoridade superior, e se eleito, aí sim ele passa para a inatividade, primeiro, só no ato da diplomação, né, não vai ser no ato da eleição, no ato da posse, na diplomação, recebeu o diploma pronto, ele virou inativo, vai receber, sei lá, a aposentadoria dele, se for o caso, né, mas se ele não for eleito, aí se ele tem mais de 10 anos, aí ele volta a ser militar normal, beleza? Eu acho que isso daqui é mais questão de regulamentação, norma limitada. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Isso daqui a gente não vai estudar por agora, né? Mas a lei da ficha limpa, por exemplo, estabelece um caso de inelegibilidade. E os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade, a moralidade do exercício do mandato considerado a vida pregressa do candidato. Perfeito, né? Deixaram bem a brecha certinho. E a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, abuso do exercício do cargo, da função, do cargo, ou emprego na administração direta e indireta. Beleza? Tranquilo. Aqui a gente tem uma possibilidade de a gente impugnar o cargo, logo que o cara ele foi diplomado. O mandato eletivo ele pode ser impugnado pela Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, com data da diplomação, estudo de ação com prazo do abuso do poder econômico, corrupção e fraude, né? Essa ação de impugnação do mandato, ela tem que ser feita rápida, justamente para que eu possa realizar uma nova eleição, se for o caso, né? E para que também não se gere um problema, né? Vamos dizer que o cara foi eleito com fraude, ele vai ficar governando por 2 anos, aí depois vou anular. Não, a gente tem que fazer essa ação rápida e elas tramitam, via de regra, bem rápido. Eu já trabalhei na Justiça Comum, e aí na Justiça Comum, o juiz da vara comum, ele cumula com a Justiça Eleitoral, com a vara eleitoral, né? E aí, na época que tinha eleições, a cada 2 anos, as coisas ficavam bem mais tensas por causa disso. Os processos eleitorais eram todas prioridades. Depois que as eleições acabavam, 1 mêsinho, 2, a gente cuidava de muito processo eleitoral por causa da questão de que essas ações eram feitas, que tinham que ser julgadas rápido por essas questões, blá, 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 blá. Sacou? Aí, a ação de impugnação tramita em segredo de justiça, né? Isso daqui faz sentido, né? Ninguém é culpado até que se prove o contrário.
respondendo ao autor, na forma da lei, se temerária, a pessoa não tinha provas, entrou com uma prova muito circunstancial, ou, que é o caso mais comum, manifesta má fé. Fizeram a ação só para prejudicar, só para, por exemplo, dizer que a eleição foi fraudada, tentar dar golpe, essas coisas. Nada que tenha acontecido no Brasil recentemente, né? Parágrafo 12. Serão realizadas concomitantemente as eleições municipais, as consultas, blá blá blá. Não, isso daqui não é interessante, não faz sentido pra gente ver agora. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas à consulta popular. Essa daqui, consulta popular, tá? Essa daqui também não é interessante, não. Vamos pular. Agora, parágrafo 15. E só na primeira e na segunda palavra a gente já resolve aqui. É vedada a cassação de direitos políticos. Muita questão, mas muita mesmo. Eu já respondi, já resolvi, só que a questão de tipo, a cassação é possível na... Pronto, acabou. No momento que a questão diz isso, a questão está errada e acabou, entendeu? Mas existe no Brasil a questão de perda ou suspensão de direitos políticos, né? Adianto que existe uma certa dúvida, algum desses incisos, o que seria perda ou suspensão. Já vi questão cobrar o que é perda e o que é suspensão? Não. Via de regra, não faz diferença, o que você precisa saber que se enquadra em uma das duas, né? Tem um aí específico aqui que tem uma dúvida meio grande, né? Mas vamos ver os casos. Ó. O caso de perda ou suspensão se dará nos casos de cancelamento de naturalização por sentença extrajudicial. Isso daqui, a doutrina tem entendido que seria uma hipótese de perda. Qual seria a diferença entre perda e suspensão? Suspensão, ela seria uma coisa temporária, que ela vai, o simples decurso do tempo ou o decurso de algum fato pode resolver ela. Por exemplo, incapacidade civil absoluta. Só existe incapacidade civil absoluta até os 16 anos. Depois de 16 anos ela é relativa, e se ela for declarada, ela sempre vai ser relativa agora, desde a reforma que teve do Código Civil, certo? Do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ou seja, a incapacidade civil absoluta, necessariamente, ela vai ser resolvida pelo tempo. Ou vamos dizer que eu considere que a pessoa foi declarada judicialmente por algum motivo incapaz, absolutamente incapaz. Beleza, mas pode ser que ela venha a se curar. Aí essa incapacidade civil absoluta, ela se resolveu, entre aspas, pelo decurso do tempo, por causa de um tratamento, ou seja, ela se resolve sozinha. Já as hipóteses de perda dependem de uma ação ativa da pessoa. Por exemplo, a naturalização, que é cancelada, ela só vai poder ser descancelada se tiver uma ação rescisória, ou seja, precisa de uma ação de algo efetivo. A condenação criminal transitada e julgada enquanto durarem seus efeitos, ela também seria uma hipótese de suspensão, né? Aqui fala literalmente de duração, né? E note que condenação criminal não fala de prisão, privação de liberdade. Se o cara é restrito de direitos, por exemplo, ele está cumprindo pena. Ele está com os direitos restritos durante 2 anos. Beleza, então os direitos eleitorais vão ser um desses direitos, entendeu? Mas ele não está preso e tal. Daí, ainda assim, ele vai estar nessas hipóteses, certo? E aí aqui agora a gente tem a confusão, né? Recusa a cumprir obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º e 8º. Esse 5º e 8º fala sobre a escusa de consciência. A escusa de consciência é aquela questão de tipo que ninguém pode ser privado de direitos por razão de filosofia, por ideias religiosas, nada disso. Por exemplo, eu tenho que ter serviço militar obrigatório, mas eu sou adventista. Então, minha religião me proíbe de trabalhar no sábado. Então, se por acaso tem alguma coisa para ser feita no quartel no sábado, eu não preciso cumprir. Mas eu vou ter uma prestação alternativa. Por exemplo, o seu dever era no sábado, então você vai ficar com o turno de fulaninho que era no domingo. A sua prestação alternativa. Se eu se recusar a fazer essa prestação alternativa, eu vou ser privado do meu direito político. Aqui entenderia-se que seria uma hipótese de perda por parte de alguns doutrinadores, porque eu precisaria de alguma coisa. Só que, por que há controvérsia? Porque eu não posso ter penalidade no Brasil que seja eterna. Entendeu? Isso tem uma vedação, a gente leu até no primeiro vídeo antes, né? Ou seja, se eu não posso privação eterna, eu não posso dizer que fulano ele vai ser eternamente condenado a ficar sem os direitos políticos dele. Eu tenho que botar um prazo. Então, aí nesse caso, entraria na hipótese de suspensão. Mas entra-se nessa questão, fica meio pra lá e pra cá, verdade que não importa, né? E o artigo 5º, improbidade administrativa. Se a gente for lá no artigo 37, parágrafo 4º, não vou ir agora, mas vocês vão, recomendo. A lei vai estar dizendo que vai ser suspensão, e se a gente for na lei da improbidade administrativa, ela vai dizer pra gente os prazos de suspensão, os anos que a pessoa pode ser suspensa, ou seja, é suspensão, decorreu o tempo, a pessoa tá de volta no mundo aí, né? E pra gente terminar o vídeo de hoje, a gente vai terminar com o artigo 16. Deixa eu só dar uma olhada no nosso roteiro. Eu acho que tá tranquilo por hoje. Que a 16 fala aqui, a lei que altera o processo eleitoral... Pode chamar o... Viu, mas pode chamar o balão. Se ela não vier, é problema. A lei que altera... Oi? Sim, para lá. O nome? Oi?
O nome pode também trocou? Depois olha então. A lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data da publicação, mas ela só se aplica à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Por exemplo, as eleições, tem eleições esse ano, né? 2024. Aí, se existir uma nova lei eleitoral hoje, ela não vai se aplicar. Ela só vai se aplicar às eleições que vão ocorrer um ano depois dela, entendeu? Por exemplo, uma lei que foi aprovada em setembro do ano passado, ela se aplica às eleições desse ano, entendeu? Porque tem essa questão. Esse é o princípio da anterioridade eleitoral, certo? E com isso a gente vai terminando o nosso vídeo de hoje. Hoje eu vou terminar sem questão, porque o vídeo já está meio longo, também tenho que sair, né? Mas, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like. Outro motivo para eu terminar sem questões, eu até botei umas questões aqui e tal, mas tem muito pouca questão sobre o assunto. Deve ter algumas da CESP sim, mas eu achei muita de outra coisa. E de quebra, nesse filtro que eu botei, tem muitos aqui que não tem a ver com o nosso assunto, que elas estão falando não da Constituição em si, né? A questão ficou um pouco confuso por filtro, né? Mas bem, mas é isso, né? Então, se gostaram do vídeo, não esqueçam do like e comentem o que vocês gostaram, se não gostaram. Falei besteira? Falei alguma besteira? Não deixem de me corrigir, eu vou estar sempre dando uma olhada nos comentários. E é isso. Amanhã espero vocês no mesmo horário, talvez sim, talvez não. Vocês sabem que eu sou imprevisível. A certeza é que espero vocês em algum horário pra gente tratar sobre direito civil. E a gente vai tratar, talvez seja até um vídeo mais longo, sobre a LINDB, a famosa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e outros tópicos correlatos do nosso amadíssimo edital. E é isso, pessoal. Falou, valeu!